Bom dia, 9h33. Estamos começando o Boletim de Notícias ao vivo, direto de São Paulo, nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Os principais assuntos desta manhã você confere a partir de agora. A gente já mostra para você imagens da capital paulista, aí você vê cenas do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Tempo segue firme com céu azul nesta manhã, sem previsão de chuva. E hoje será mais um dia de calorão. A temperatura máxima prevista é de 33 graus. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco refletiu sobre o zelo apostólico do beato José Gregório Hernández Cisneros, que nasceu na Venezuela em 1864. Francisco ressaltou a caridade que norteou a vida do beato. Falando sobre a vida do beato José Gregório Hernández Cisneros, o Papa destacou que foi a sua mãe que lhe ensinou as virtudes, o conhecimento de Deus e lhe deu a caridade como guia. Francisco afirmou que a caridade foi a estrela que norteou a existência do beato. Pessoa boa e radiante, de caráter alegre, dotado de uma inteligência marcante, tornou-se médico, professor universitário e cientista. Era um homem de oração conhecido em sua pátria como o médico dos pobres, porque dedicou sua vida a socorrer os necessitados, disse o Papa. Francisco afirmou que o beato era movido por um fogo interior, pelo desejo de viver a serviço de Deus e do próximo, e almejava a intimidade com o Senhor. José Gregório morreu nas ruas enquanto realizava uma obra de misericórdia. O Papa indicou que o cristão é chamado a, antes de tudo, rezar e depois a se empenhar, não em falatórios, mas na construção da paz e da justiça, na verdade. Ao final da catequese, o Papa pediu orações pela Líbia e pelo Marrocos, que sofreram desastres naturais. Convido-vos a se unirem à minha oração por todos que perderam a vida, por seus familiares, pelos deslocados. Que não falte a nossa solidariedade em relação a esses irmãos e irmãs provados dessa forma por essa calamidade. A visita de Kim Jong-un à Rússia e tempestade Daniel na Líbia estão entre os destaques estrangeiros de hoje. Na Líbia, morte e devastação devido ao ciclone Daniel. Mais de 6.000 mortes confirmadas. A notícia destaque do Vatican News. Os números de mortes no país do norte da África são assustadores. Há mais de 10.000 desaparecidos. Ofertas de ajuda e mensagens de condolência chegam de todo o mundo. A ONU trabalha ao lado de parceiros locais e internacionais para apoiar a população. Kim Jong-un promete apoiar Moscou na luta contra o imperialismo. Essa é a manchete do britânico The Guardian. Durante sua rara viagem fora de seu país, Kim Jong-un promete apoiar todas as decisões de Moscou. Os Estados Unidos sugerem que a Rússia está à procura de equipamento militar norte-coreano para ajudar na invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte negou o fornecimento de armas. O Kremlin disse que a relação entre Rússia e Coreia do Norte não se destina a outros países e não deve ser uma preocupação para países terceiros. O El País destaca: Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia cerram fileiras contra a Argentina por pedágio na principal hidrovia do Mercosul. A hidrovia dos rios Paraguai e Paraná conecta portos fluviais da Bolívia, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai com o Oceano Atlântico ao longo de 3.400 quilômetros. A cobrança aos navios de $1,47 por tonelada transportada foi decidida unilateralmente desde 1º de janeiro e aumentou a tensão diplomática ao longo dos meses. O Itamaraty apresentou denúncia por descumprimento do Tratado de Assunção, que garante o livre comércio e a livre navegação por esses rios. Aqui no Brasil, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou a pauta para julgamento que pode descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E o governo federal liberou R$ 1 bilhão para cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos a Brasília, então, conversar com o Francisco Coelho, que tem essas informações, detalha essas informações para a gente ao vivo. Bom dia, Francisco.
Bom dia, Sidney, e a todos que nos acompanham. Essa liberação da presidente do Supremo Tribunal Federal ocorreu ontem, então agora o julgamento pode seguir. A ministra tem o interesse de votar o processo antes da aposentadoria compulsória que está marcada para o fim do mês. Como você falou, esse pedido do PSOL quer permitir a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. Entidades de defesa da vida e grupos ligados a igrejas cristãs trabalham para a derrubada desse pedido do PSOL no Supremo Tribunal Federal. Apesar da liberação da pauta para julgamento, ainda não há data para essa análise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E mudando de assunto, ontem o governo federal liberou R$ 1 bilhão em empréstimos para os municípios afetados pelas chuvas que atingiram as cidades do Rio Grande do Sul. Esses recursos serão administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula também anunciou a liberação de R$ 600 milhões do FGTS para trabalhadores da região. Esses recursos devem ser utilizados em ações de reconstrução e de ajuda humanitária das cidades que foram afetadas pelas fortes chuvas. Eu volto com você nos estúdios. Tá certo, obrigado pelas informações, Francisco. De acordo com meteorologistas, o acumulado de chuva deve chegar aos 100 milímetros nestes dias no Rio Grande do Sul, principalmente devido à formação de um novo ciclone na região sul. A região ainda enfrenta a tragédia climática que tirou a vida de 46 pessoas e mais de 25 mil estão desabrigadas. Vamos ver então como fica a previsão do tempo em todo o país. Nesta quarta-feira, um novo ciclone extratropical vai se formar no sul do país, dando origem a uma nova frente fria. Os temporais se espalham pelo Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Os moradores do sul devem permanecer em alerta pelos próximos dias. O sol brilha forte no sudeste e em toda essa grande área clara do mapa. O litoral do Nordeste terá chuva passageira. Na região norte, são esperadas pancadas de chuva que podem ser mais intensas. No centro-oeste, as instabilidades entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso trazem chuva ao longo do dia. Os termômetros marcarão 39 graus em Cuiabá e 32 em Brasília. O calorão segue firme, 36 em Manaus, 33 em São Luís e também em São Paulo. E o Brasil tem menos de 3 médicos por cada 1.000 habitantes. Foi o que mostrou um levantamento feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação Médica Brasileira. O repórter Flávio Rogério tem mais informações. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. O estudo teve como base os dados mais recentes do Censo Demográfico do IBGE e do Conselho Federal de Medicina. São cerca de 545 mil médicos para os mais de 203 milhões de habitantes do país. Mais cedo eu conversei com o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vicina Neto, que comenta os dados. O Brasil tem menos médicos do que seria necessário para um sistema de saúde que se propõe universal. Uma das razões pelas quais nós não conseguimos alcançar, de fato, a universalidade é a falta de médicos. E quando a gente olha dentro da distribuição dos médicos, a coisa ainda é pior. A distribuição sul, sudeste e centro-oeste tem mais médicos. Norte é o pior local do Brasil e o Nordeste é o segundo pior local do Brasil. Só vou conseguir melhorar a distribuição de médicos se eu diminuir a desigualdade e melhorar as condições para que os médicos se instalem em locais muito isolados. E aí é uma discussão muito mais complexa. Você não consegue mandar um médico para um lugar que não vai ter acesso a exame, que não vai ter acesso ao hospital, que não vai ter acesso a nada. A reportagem completa sobre o tema você acompanha às 6:45 da noite no jornal Canção Nova Notícias. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias.
Obrigado, Flávio. E entre os dias 5 e 12 de setembro, o cardeal Odilo Scherer realizou uma peregrinação à Terra Santa. Acompanhado de um grupo de padres e diáconos, o arcebispo de São Paulo visitou os principais lugares da vida de Jesus em Jerusalém e seus arredores. A experiência está sendo muito interessante, porque fazemos juntos esta mesma experiência de fé do reencontro com as origens, o reencontro com Jesus, com os apóstolos, com os inícios da igreja, mas também com as origens da nossa fé, que vem desde Abraão, os patriarcas, todo o Antigo Testamento, aqui com a presença do povo judeu, que é herdeiro da tradição abrâmica, da tradição do Primeiro Testamento. Então é uma experiência religiosa muito rica. E é claro que visitando os lugares de referência a Jesus ou de outras passagens bíblicas, no fundo, o nosso encontro é sempre o encontro com Ele, com Jesus, que marcou esta terra santa, o encontro com o santo, mais do que com a terra. O Boletim de Notícias fica por aqui. A edição completa você pode rever no Canção Nova Play. E continue bem atualizado acessando o Instagram, o @CNNoticias, e também o site noticias.cançãonova.com. Mais informações no Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite. Obrigado pela audiência, uma boa quarta-feira e siga na sintonia da TV Canção Nova.